467 da CLT. Eu gosto de colocar para efeito da gente trabalhando com as datas, coisa e tal, como eu falei, eu prefiro pegar a dispensa motivada, porque essa é o que tem mais coisa para trabalhar. Quem sabe pegar a dispensa motivada e trabalhar com tudo isso, e aí eu acho, e aí eu não sei se efetivamente vai ser aí a grande aposta e possibilidade para a prova, mas assim, eles nunca pediram exatamente para você trabalhar com tanta riqueza de detalhes, tá? Mas como a gente está bem no meio de uma fase de transição na área trabalhista, pode ser, aí é só uma coisa, que eles aproveitem e coloquem algo ligado a empregado doméstico para vocês, tá? E aí falou, Ju, se eu for contabilizar para empregado doméstico e falar assim, foi mandado embora, não recebeu as parcelas, posso fazer desse jeito? Tipo, ele tem férias, ele tem 13º? Sim, pode contabilizar, porque isso aqui não vai ficar diferente pelo fato dele ser um empregado doméstico. Então, eu também faço do mesmo jeitinho. Peça processual, isso. Aí, na aula de revisão mesmo de vocês vão ter aí as dicas, a aposta de peça. Mas eu acho que, assim, seja para uma petição inicial, para uma contestação, alguma coisa, e é uma coisa minha, sabe? Que aí eu falo para vocês, eu não sei, mas eu acho que pode vir alguma coisa trazendo um empregado doméstico no meio da história. Porque para você trazer parcelas da extinção, tanto faz se ele é doméstico ou não, mas, de repente, para cobrar outros direitos, um período muito grande de trabalho, porque o que vai acontecer? Como a gente teve muitos direitos trabalhistas que foram alterados com a reforma, tem aquele período do lapso temporal. Se bancar um contrato muito grande de trabalho, como é que você vai fazer se aqueles determinados temas foram alterados pela reforma na hora de você fazer numa petição? Ou eles vão botar um período curtinho para você colocar na peça, ou, de repente, colocar assuntos na peça que não foram mexidos com a reforma trabalhista, então que você consegue colocar um lapso temporal maior, mas que não teve aquela delimitação até quando estava de um jeito e depois como mudou. Agora, se eles quiserem um lugar mais tranquilo e mais comum, com tranquilidade para trabalhar, de repente pode ser que venha uma peça que envolva o empregado doméstico. Nesse ponto eu também fico bem tranquila com vocês, porque o que nós fizemos? A Lei Complementar 150 de 2015, a gente foi trabalhando com ela passo a passo, a gente foi lá, viu cada artigo, comentamos, trabalhando. Então lembra, doméstico não é regido pela CLT. Doméstico tem lei própria, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Quem é teu melhor amigo na hora da prova? Quem que eu falo? O índice remissivo. Eu não vou estar lá, Pavelski não vai estar lá, Adriana não vai estar lá, mas seu índice remissivo está lá contigo. Então, o que você faz? Diante dessa ideia, dessa visão, se o seu índice remissivo está lá com você, olha que coisa boa. Você tendo seu índice remissivo em mãos, vai que na hora cai alguma coisa do doméstico, você não lembra nem qual é a lei do doméstico. Calma, respira fundo. Vai lá no seu índice remissivo, doméstico. Se não tiver doméstico, vai empregado, doméstico. Tenta achar. É a tranquilidade. E para quem a gente foi assistindo a aula, foi vendo junto, a lei está toda marcadinha, toda trabalhada. Seria uma forma, de repente, de você poder cobrar um lapso temporal maior, porque senão a pessoa fica muito limitada a um período muito curtinho, né? Muito pequenininho ali de trabalho, e aí automaticamente só para visualizar com vocês. Não sei, não tenho contato com a banca, é só alguma coisa que veio assim no feeling, que pode ser que venha alguma coisa envolvendo o empregado doméstico, sabe? Pode ser uma petição inicial? Pode ser uma contestação? Pode vir um recurso ordinário? Pode, mas estou falando na questão do direito material. Não estou opinando no tocante a qual é a peça que você acha que vai cair. Eu estou opinando no sentido, assim, de temas que eu acho que podem aparecer, né? Como eu falei assim, a gente está vivendo um momento de greve, de repente pode vir uma questão de greve. E eu acho que o doméstico também, não sei, alguma coisa está ali, ou numa questão, ou parte de peça, sei lá, alguma coisa veio. E sabe que quando caiu a reclamação trabalhista do doméstico, isso não me saía da cabeça? E eu achava que era uma RT de doméstico. E apareceu. Eu não sei, agora estou com esse negócio de doméstico na cabeça também. Vamos ver, né? Só no dia da prova, daí vocês me contem, né? Para ver se funcionou a intuição. Então, eu peguei mais para a gente trabalhar com alguns pontos. E a gente vai contando, vai revendo, vai fazendo junto. 13º, férias, FGTS, só para a gente, então, contabilizar. Ok, queridos?
Tem uma outra coisa também, que nessa parte agora, né, final dessa nossa aula, que eu nem ia poder estar aqui, olha que coisa boa, acabei estando em Curitiba para poder participar com vocês. E o que acontece? Eu gosto também, e foi uma parte que nós trabalhamos juntos, sabe quando a gente falou de possíveis fatos geradores de horas extraordinárias? Vamos dar uma recapitulada nisso? Para a gente estar diante de um caso apresentado e olhar para aquele bando de informações que apareceram lá na frente e a gente lembrar o que pode ser um possível fato gerador de hora extraordinária? Então, vamos lá organizar assim. Ó. Fatos geradores de horas extras. O que eu tenho que me lembrar de possíveis fatos geradores de horas extraordinárias? Lembrando que, quando falamos em horas extraordinárias, por força constitucional, as horas extraordinárias são pagas com acréscimo de, no mínimo, 50%. E lembrando que, quando eu tenho horas extras e aquelas horas extraordinárias são pagas de forma habitual, hora extra paga de forma habitual tem, então, natureza salarial. E se tem natureza salarial, o que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir os chamados reflexos, né? Posso chamar de reflexos ou de integrações, ou seja, quando uma parcela tem natureza salarial, ela reflete, ela integra o cálculo de outros direitos. Então, vamos lembrar. Quais poderiam ser, então, mesmo possíveis fatos geradores de horas extraordinárias? Primeira coisa que a gente tem que olhar sempre é qual é a jornada de trabalho daquela pessoa, né? Então, assim, uma coisa é fato. Quando você estiver olhando para a sua prova, seja para você fazer a peça processual ou então as questões, uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é o seguinte. Sabe aquelas, assim, 3 dicas muito importantes? Coisas que eu acho que são extremamente relevantes. Primeira coisa é você olhar e se perguntar o seguinte: é homem ou é mulher? Por quê? Porque quando você olha para essas 3 dicas que eu vou trazer para vocês, isso pode ser bem importante na hora da prova. Então, são aquelas coisas que você olha assim, ó, 3 dicas importantes. Dessas 3 dicas importantes, a dica 1, você vai olhar se você está diante, no caso, de uma mulher ou então se ele é homem. Ju, por que eu vou olhar se é homem ou se é mulher? Porque, lembra, tem um capítulo da CLT que traz regras especiais de proteção do trabalho da mulher. E o que foi acontecendo com o tempo? Algumas coisas que são tipicamente das mulheres até foram também estendidas para os homens, mas não são todas as coisas. Esse capítulo que fala do trabalho da mulher é um capítulo da CLT que começa no artigo 3, acho que é 372, se puderem me ajudar, acho que é o 372, e vai do 372 ao 401 da CLT. Então, assim, tem um capítulo que fala do trabalho da mulher. Então, como tem um capítulo que fala do trabalho da mulher, o que vai acontecer? De repente, pelo fato dela ser mulher, pode ter alguma coisa diferenciada na questão, na peça. Lembrando que dentro do capítulo do trabalho da mulher, coisas que inicialmente eram só para as mulheres, tipo por estar no capítulo, também passaram a ser estendidas para os homens. Por exemplo, o 373A da CLT, ele fala que é vedado revista íntima. E a revista íntima é vedada tanto para as mulheres como também para os homens, apesar de estar no capítulo da mulher. O artigo 392, 392A, 392B, 392C, está lá naquela parte que fala do quê? Ele vai lá e trabalha com licença maternidade, que inicialmente só para mulheres e depois também passou a ser extensível também para quê? Para mulheres empregadas ou empregados, nas hipóteses lá trabalhadas. Outra dica para vocês, veja a idade da pessoa. Por que é muito importante você olhar a idade, que é a segunda dica?
Porque quando você olha para a idade, você pode estar diante, por exemplo, de um menor, que tem capítulo próprio na CLT. Você pode estar diante de um idoso e ter uma prioridade no andamento processual. Então, eu tenho que ver, idade não é só porque é menor, pode ser idoso. E a terceira coisa que está ali é você olhar qual é a função que esta pessoa exerce. Por quê? Porque diante da função que ela exerce, ela pode ter uma série de regras que são especiais. Gente, tem capítulo da CLT que fala de jornadas especiais de trabalho. Nós temos leis isoladas que vêm trazendo jornadas especiais. Então, fica a dica para vocês. Falou a função dele? Vai lá. Então, eu tenho que olhar a jornada de trabalho. Se ele tiver um trabalho além da sua jornada, o trabalho além da sua jornada vem trazendo, então, a possibilidade dele ter, então, o quê? Pensar em fato gerador de hora extraordinária. Seja a jornada regra geral, 8 horas diárias e 44 horas semanais, ou então aquela jornada especial que, de repente, ele pode ter. Outra coisa importante. Lembra que a gente tem, na CLT, um artigo que diz que tempo à disposição do empregador, o tempo à disposição do empregador equivale a tempo de serviço prestado. Então, tempo à disposição do empregador equivale a tempo de serviço prestado. Tome muito cuidado, porque o artigo 4º da CLT, ele não acabou com isso, mas ele tem uma redação toda nova com a reforma trabalhista e ele restringiu as hipóteses de quê? De tempo à disposição. Muita coisa que era considerada tempo à disposição, que gerava hora extraordinária, agora não gera mais. Então, por exemplo, não tenho mais como pedir horas in itinere. Não tenho mais como dizer que eu pisei na portaria da empresa, o tempo que eu desloco se superar 10 minutos, nada disso. Por quê? Porque algumas situações que eram consideradas tempo à disposição, com a reforma trabalhista, deixaram de ser consideradas. E tome muito cuidado com o artigo 4º. Eu acho que ele pode ser uma boa questão em prova, porque ele tem uma nova redação e eles colocaram uma série de coisas que o empregado fazendo lá dentro do trabalho não é mais considerado tempo à disposição. Se ele ficar lá por lazer, porque está inseguro na rua para ele sair naquele horário, porque está chovendo muito, porque ele está lá estudando, nada disso mais é considerado tempo à disposição. Se ele quiser ficar lá, ele pode, mas aquilo não é tempo à disposição do empregador. Então, muita coisa que era considerada tempo à disposição não é mais. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, tem a possibilidade, sim, mas essas hipóteses estão muito mais o quê? Restritas. O que também pode levar hora extraordinária para a gente lembrar e ficar atento? Porque aqueles que trabalham à noite, se acontecer o quê? A não redução da hora noturna. Como assim? Lembrando que aqueles que trabalham à noite, e aí eu só posso estar pensando em empregado urbano, e empregado doméstico, porque essa não é uma garantia para o empregado rural, né? Os empregados domésticos e os empregados urbanos, eles têm uma hora noturna reduzida para 52 minutos e 30 segundos. Então, isso serve para os urbanos e isso serve para os domésticos, não serve para os rurais. Então, domésticos e urbanos, se não tiverem observadas a redução da hora noturna, ou seja, trabalham no horário que é noturno, mas não tiveram a redução da hora, isso pode, então, gerar um fato gerador de hora extraordinária. E qual é o fato gerador? Hora extra pela não observância da redução, né, no caso da hora noturna. Só lembra que empregados rurais não tem isso. Pois bem, outra coisa também que pode ser um fato gerador de hora extraordinária, quando a pessoa trabalha no regime de turnos ininterruptos de revezamento. E aí ela trabalhando em turnos ininterruptos de revezamento,
trabalhando em turnos ininterruptos de revezamento. O que a Constituição traz? A Constituição, ela fala dos turnos ininterruptos de revezamento no artigo 7º da Constituição, no inciso 14. Artigo 7º, inciso 14 da Constituição. E o artigo 7º, inciso 14, diz que o turno ininterrupto de revezamento é uma jornada especial de trabalho que tem uma jornada de 6 horas. E eles até podem, mas se tiver acordo coletivo ou convenção coletiva, eles até podem chegar a adotar um horário, uma jornada de 8. Mas o que é necessário para aqueles que são contratados em turnos ininterruptos de revezamento sair da jornada de 6 e ir para a jornada de 8? Acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, fiquem atentos. Por quê? Porque se o empregador colocá-los para trabalhar 8 horas e não fizer por acordo e convenção, eles têm direito ao quê? A hora extra trabalhada além da sexta. Então, esse pode ser um outro fato gerador. Então, mais um fato gerador de hora extraordinária para recordarmos. Tem mais, Ju? Tem, vamos lembrar. Trabalhamos também com sobreaviso e prontidão. E aí, quando uma pessoa trabalha em escalas de sobreaviso e prontidão, sobreaviso e prontidão estão lá no artigo 244 da CLT, 244, nos parágrafos 2º e 3º. Então, o 244, nos parágrafos 2º e 3º, né? O que nós temos? Lá no 244, parágrafos 2º e 3º, quando fala de sobreaviso e prontidão, eles vêm trazendo situações nas quais o que vai acontecer? São escalas de trabalho. Qual é a diferença mesmo do sobreaviso para prontidão? Sobreaviso, ele fica aguardando em casa, ordens para trabalhar, e quando é prontidão, ele tem que ficar dentro da própria empresa. Então, quando você pensa como isso pode gerar um possível fato gerador de horas extraordinárias mesmo, Ju, por exemplo, ele fica de sobreaviso. Se ele não for chamado naquele período de 24 horas que ele fica de sobreaviso, ele ganha por estar de sobreaviso, mesmo que ele não tenha sido o quê? Chamado para trabalhar. Mas se ele for chamado para trabalhar, ele vai efetivamente estar trabalhando. E vai estar trabalhando o quê? Ele foi lá e trabalhou além daquilo que já foi contratado para que ele trabalhe. Então, quando eu penso em sobreaviso, né, no exemplo, para pensar nele efetivamente tendo a possibilidade de hora extraordinária, o que normalmente a gente pede? Para que as horas efetivamente que ele ficou à disposição sejam pagas como sobreaviso. E as horas, se ele efetivamente trabalhou, aquilo deve ser considerado como hora extra e que seja, então, apurado. Então, ali, trabalho além da jornada, tempo à disposição do empregador, não redução da hora noturna, turnos ininterruptos, sobreaviso e prontidão. Outra coisa também, domingos e feriados, trabalhados e não compensados. Como assim, domingos e feriados trabalhados e não compensados? Se eu trabalhar no dia que é feriado, o meu empregador pode me dar um outro dia de folga para compensar. Está tudo certo. Se eu trabalhei no dia que é feriado, meu empregador pode me dar um outro dia para compensar. Está tudo certo. Agora, se ele não me dá um outro dia de folga para compensar, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar por isso. E ainda lembrando que, neste caso, se for hora extraordinária, é uma hora extraordinária que tem que ser paga com um acréscimo de 100%. E um detalhe, cuidado, muito cuidado, com aqueles que têm a jornada de trabalho, que é a jornada 12 por 36. Por que tem que tomar cuidado com aqueles que contratados na jornada 12 por 36? Porque isso não se aplica para eles, né? Porque o que vai ter? Quem é contratado na jornada 12 por 36, com a reforma trabalhista, foi incluído na CLT
o artigo 59A da CLT. E aí, eles foram lá e adotaram uma regrinha que já estava sendo adotada na lei do doméstico, quando já botou doméstico, podendo ser contratado na jornada 12 por 36. Então, é até uma boa observação para a gente. O que acontece com essas pessoas que têm a jornada 12 por 36, inclusive lá no doméstico, né? O que se entendia antes da reforma trabalhista, né? Para o doméstico já não tinha, mas aqui na CLT, o que se fazia? Se ele trabalhasse, né, na jornada 12 por 36 e calhasse de, na escala dele de trabalho, bater no dia que era feriado, antes da reforma trabalhista, aquele que era empregado regido pela CLT e isso acontecesse, ele tinha direito de ganhar o feriado pago em dobro, ou seja, os 100% pago em dobro. Só que a reforma trabalhista acabou com isso. Então, se ele tiver uma escala 12 por 36, o que diz, tanto lá na lei do doméstico para o doméstico e agora na CLT? Quem aceitou trabalhar na jornada 12 por 36 já está embutido no preço que foi combinado o pagamento de domingos, o pagamento de feriado. Se calhar de, na escala dele, bater no dia que é feriado, bater no dia que é domingo, não há que se falar em pagamento o quê? Dobrado. Então, toma cuidado. Por quê? Porque as pessoas que trabalham na jornada 12 por 36, se calhar de trabalhar em dia que é domingo ou feriado, não recebe em dobro, certo? Inclusive, empregado doméstico, lá também pela lei do doméstico. E a última coisa é lembrar de quando eu tenho uma compensação de jornada, foi pactuado uma compensação da jornada, e aí eu faço, né, um acordo de compensação da jornada e automaticamente faço o acordo de compensação e automaticamente eu não deixo ele compensar efetivamente. Ou seja, o que é compensar a jornada? Não é a gente pactuar que ele vai trabalhar além da jornada, mas ao invés de receber como hora extra, eu compenso com não trabalho em outros dias? Então, você imagina, faço com ele um acordo de compensação, combino com ele que ele não vai receber hora extra, porque em troca ele vai compensar com o não trabalho, e não houve o quê? A compensação. Então, eu faço um acordo de compensação, mas, na verdade, o que aconteceu? Não aconteceu a compensação da jornada. Ora, se eu tinha que compensar e não compensei, qual vai ser a consequência? Pagar como hora extra. Então, seria uma situação em que eu fiz um acordo, mas não compensei efetivamente. Então, se eu trabalhei além da minha jornada e não houve a compensação como foi pactuado, só vai ter um jeito, então, eu vou ter que fazer o quê? Pagar como hora extraordinária. Então, meus queridos, fechamos por aqui. Como eu disse a vocês, o objetivo não foi trazer coisas novas, foi pegar e trabalhar com coisas que a gente já conhecia, rever alguns pontos que a gente, né, automaticamente já tinha visto, já tinha conversado. Então, só tenho a desejar a todos vocês uma excelente prova. Apesar de eu estar aqui em Curitiba, como vocês sabem, assim, para eu conseguir encaixar esse período aqui para vocês, é porque, assim, quando eu venho e dou um monte de aulas, né? Então, assim, eu não vou conseguir estar na revisão final com vocês, porque eu vou estar em sala de aula, em uma aula atrás da outra. E aí vai ser uma pena. Então, eu falei assim, agora eu consegui dar uma encaixada para conseguir entrar com vocês. Eu falei assim, pelo menos eu vejo o pessoal antes, né, da prova. Então, desejo a vocês uma excelente prova, né? Pense uma coisa. Se a prova não aconteceu antes, é porque não era para acontecer. Tudo acontece no momento certo. Né? Então, eu não quero ninguém indo para a prova, né, com aquela coisa assim, porque vai chegar lá alguém com você e vai falar assim, mas que droga, né? A gente tinha que ter feito a prova, não sei o quê. E começa sempre aquele assim que vem urubuzando, sabe? Show, energia ruim, vai para a prova feliz, contente, entendeu? Você está na segunda fase, você estudou, você se preparou. Já falei para vocês, já imagina a foto bonita na carteirinha, viu? Então, assim, já vai com pensamento positivo, já vai imaginando que ali vai ser um momento que o que vai aparecer na prova você sabe, você estudou. E também, gente, não precisa tirar 10 para passar na prova, não. Ok? Se você tirar 6, você passa. Então, estou falando assim, a gente também, se em algum momento, às vezes a pessoa, por conta de
um negócio que caiu na peça se desestrutura. Às vezes, por conta de uma questão que você não sabe, você desestrutura. Olha só, a prova é um equilíbrio. Se você tiver um equilíbrio entre a peça e as questões, você vai passar. Agora, só não pode deixar, às vezes, uma coisinha desestruturar você. Se aquilo ali é uma coisa que você não está conseguindo, pula, vai fazer outra coisa. As pessoas perguntam, faço peça ou faço as questões? Isso é muito pessoal. Se você começar a fazer a peça e ver que não está fluindo, vai para as questões, garante seu ponto. Ah, eu quero fazer as questões. Começou a fazer as questões, não está gostando, vai para a peça. Então, assim, tem que ter esse jogo de cintura, sabe? E sentiu que está ficando nervoso? Respira fundo, toma um gole d'água e segue em frente. Porque eu tenho certeza que da próxima vez que eu voltar, eu vou comemorar com vocês aí no Jantar dos Aprovados. Tá bom, meus queridos? Um beijo grande, então. Boa prova para vocês. Um beijo grande, boa prova para vocês também que estão assistindo online, ok?